Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo, e toda vez que eu trouxer um vídeo nesse estilo, um pouco mais técnico, eu vou direto ao ponto e eu não vou fazer introdução, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço grama para maquete dioramas. Eu vou mostrar grama em duas escalas. Eu também vou mostrar como eu faço terra, terra escura, areia, barro, enfim. A matéria base vai ser serragem, e para conseguir serragem você pode pegar de graça em alguma serraria. É só você pesquisar na internet onde tem uma serraria perto da sua casa, é só você ir lá e pedir, cara, porque isso aqui é o lixo para eles. Se você não tiver nenhuma serraria perto da sua casa na qual você possa pegar, você pode simplesmente comprar. A serragem ela costuma ser bem baratinha, o pacote custa entre R$1 e R$2. E você pode encontrar essa serragem aqui em lojas de animais, porque a galera usa bastante essa serragem aqui para forrar gaiola de roedores. Você também pode encontrar em grandes lojas de artesanato ou em grandes papelarias. Só que na papelaria, provavelmente, se você encontrar, ela já vai vir tingida de verde. Então a gente vai começar peneirando essa serragem aqui. Eu vou usar essas peneiras convencionais de cozinha. Essa aqui já não é mais de cozinha, ela tá quebrada, então eu geralmente uso para isso. Bota pouquinho, tá, pessoal? E vai dando batidinhas assim. Esse pozinho aqui já tá pronto, vai ser a primeira escala que a gente vai usar, mas a gente ainda precisa continuar peneirando para separar a segunda escala. Depois que não tá caindo mais nada, que o pozinho já foi todo para cá, você vai pegar essa parte que sobrou e vai colocar numa outra vasilha. Pega mais um pouco e é só peneirar. E essa parte que sobrou, a gente vai botar em outro pote. E vai fazendo isso até chegar à quantidade que você quer. E pessoal, esse aqui é o primeiro resultado. Você faz a quantidade que você precisar, eu geralmente peneiro bastante e guardo isso aqui em uma garrafa PET vazia e muito bem seca, tá pessoal? Agora pessoal, a gente vai pegar aquilo que sobrou e vai fazer a segunda peneiragem. Então você vai precisar de uma peneira que tenha uma abertura maior do que a primeira. No meu caso aqui eu estou usando um espremedor de batatas velho e ele vai servir exatamente para essa peneiragem aqui. Mas se por acaso você não tiver uma peneira mais grossinha, você pode simplesmente pegar um potinho de plástico e fazer vários furinhos nele, você vai criar sua própria peneira. E agora a gente vai peneirar a segunda vez, lembrando pessoal que é para pegar dessa parte aqui que já foi peneirada, tá? Se você quiser fazer uma terceira escala com a grama um pouco maior, você vai guardar essa parte aqui em um pote e você vai fazer uma terceira peneiragem, beleza? E é sempre assim, para mudar de escala você vai trocando as peneiras cada vez com buraquinhos maiores. E aqui pessoal, já peneirei a quantidade mais ou menos que eu vou precisar. Eu não sei se está dando para ver aí no vídeo, mas a diferença da escala aqui está bem perceptível. E a gente vai começar fazendo areia, e se você quiser simular areia de beirada de rio ou então de encoste de montanha, esse próprio tom da serra ele serve muito bem. Agora, para fazer areia de praia, você vai ter que tingir um pouquinho essa serra aqui. E para tingir, galera, eu não faço da forma convencional, como todo mundo faz, eu não uso anilina. Eu uso tinta PVA, mas você pode utilizar tinta acrílica ou tinta de tecido, que também funciona. Só não usa tinta brilhante, tá? Usa sempre tinta fosca. E no meu caso aqui, para fazer areia da praia, eu vou colocar um pouquinho de branco. A serragem lá tá seca, tá, pessoal? Eu só botei a tinta, não botei água, eu vou misturar aqui. Eu tô fazendo um pouquinho, pessoal, porque eu já tenho pronto, é só para mostrar para vocês mesmo. Essa areia, por exemplo, você não conseguiria fazer com anilina, simplesmente porque não existe anilina branca. Alguns tons mais claros, como tons pastéis, outros tons de verde, você não consegue encontrar na anilina. Tá vendo, pessoal, como já tá dando uma clareada? A cor original é essa, tá vendo? Já deu uma clareada, porém a gente ainda tem que colocar água aqui. Para essa quantidade pequena aqui, eu tô botando uma colherinha d'água. Se você quiser botar álcool, pode botar, vai acelerar o processo de secagem. E olha como é que a cor vai abrir agora. Pronto, pessoal, olha como ficou bem diferente daquela primeira areia. E para secar isso aqui, você pode deixar secar naturalmente ou você pode acelerar o processo no micro-ondas. No micro-ondas é só você deixar 30 segundos, tira, mexe, deixa 30 segundinhos fora no micro-ondas, depois você bota mais 30 segundos, tira novamente, mexe e faz isso até secar. Normalmente em 5 minutinhos já tá seco e depois de seco ele escurece um pouquinho, vai ficar assim, ó. Obviamente que as tonalidades elas vão mudar um pouquinho depois que secar, e dependendo da quantidade de tinta em relação à serragem também vai mudar a tonalidade, isso vai depender de você, da mistura que você fizer, mas eu acho que esse tom aqui para simular areia tá bem legal.
E você deve estar se perguntando por que não usar a própria areia para simular areia. Porque a areia ela não gruda totalmente na superfície. Quando você passa cola branca, você joga areia, ela fica soltando grânulos ao longo do tempo. E para você fazer com que ela fique fixa ali, você precisa fazer um tratamento em cima dessa areia depois que você colou, geralmente passando cola branca ou qualquer outro tipo de impermeabilizante ali. O problema é que a maioria desses processos deixa a superfície brilhante. E quando a gente quer dar o efeito de areia, a gente não quer que fique brilhante, né, pessoal? E agora, pessoal, eu vou fazer a terra. E para a terra eu vou usar a tinta na cor marrom chocolate. A gente vai misturando, meio que amassando com a colher até ficar uma mistura homogênea. E aqui, pessoal, já cheguei na mistura homogênea, mas eu ainda não acrescentei água. Uma colherinha de água é suficiente. E agora a cor vai intensificar, ó. Aqui eu já tenho seco, tá quase o mesmo tom. E para você fazer o efeito de terra escura, você pode usar um marrom mais escuro, como um marrom rústico, ou simplesmente acrescentar um pouquinho de preto aqui à mistura. Eu tenho aqui com marrom mais escuro, para dar o efeito de terra escura. E essa terra aqui eu fiz com a serragem da segunda peneiragem. Os grânulos estão bem maiores, tá vendo? E pessoal, agora a gente vai fazer o barro. E para fazer o barro eu vou usar um pouquinho de tinta cerâmica. Se você não tiver tinta cerâmica, pode ser um vermelho escarlate, um vermelho bem escuro. E você também precisa botar um pouquinho de ocre. E é o mesmo processo, pessoal. Misturar até ficar uma mistura homogênea. Já fiz a mistura ficar homogênea e agora eu vou misturar a água. A água é importante, pessoal, para diluir um pouco a tinta e a cor abrir, ó. E depois que secar, pessoal, vai ficar com o mesmo tom de cor, exatamente o mesmo tom. Olha só que isso aqui já está completamente seco. E agora, galera, a gente vai finalmente tingir a grama. Eu vou começar com essa escala mais fina. E eu vou usar aqui um verde maçã. Pessoal, foi esse tom de cor aqui que eu usei no diorama do Steven Universo. Agora a água. E a cor vai abrir, ó. Depois que secar, ele vai ficar mais ou menos dessa cor aqui. E eu gosto de usar esse tipo de grama aqui para simular a grama fresca, recém-nascida. E agora a gente vai tingir a serragem um pouco mais granulada, que é aquela da segunda peneirada. Estou usando aqui um verde escuro, que é um verde musgo. Não tem mistério, galera, é o mesmo processo. E depois que eu já misturei bem, ficou bem homogêneo, é aquela velha história, só botar um pouquinho d'água. Depois que secar, ele vai ficar dessa cor aqui, ó, ele vai clarear um pouquinho. E para conseguir esse tom de verde aqui um pouco mais escuro, é só você misturar um pouquinho de preto ali, mas bem pouquinho, tá, pessoal? Vai dosando até você ver que tá no tom de verde que você quer. Sempre que você quiser escurecer o verde, bota um pouquinho de preto, ou um tom de verde mais escuro, e quando quiser clarear, bota um pouco de amarelo. Agora eu quero fazer um tom de verde um pouco mais claro, então eu vou usar esse tom de verde clarinho, que é o verde folha. Só que eu vou usar ele em conjunto com o verde mais escuro, o verde musgo. E esse tom de verde aqui, pessoal, é o tom de verde que eu mais uso, é o tom de verde que eu usei na thumb aí do vídeo, na capa do vídeo. E como sempre, a água, para abrir um pouquinho a cor. E depois de seco, vai ficar assim, exatamente igual a esse aqui, ó. Eu fiz exatamente com a mesma cor e usei a mesma escala. O verde musgo vai ficar dessa cor aqui, o verde maçã vai ficar dessa cor aqui e o verde folha vai ficar essa cor aqui. Mas faz experiência aí, mistura os tons de verde que você quiser até chegar exatamente na cor que você vai precisar. E agora, pessoal, a gente vai aplicar essa grama que a gente fez aqui na base de um diorama que eu tô preparando para vocês aí num vídeo futuro. A base é essa aqui. É basicamente um pedaço de isopor mais fino, colado em cima de um pedaço de isopor mais grosso. Eu não vou detalhar como essa base foi feita, porque o objetivo do vídeo aqui é mostrar a aplicação da grama, beleza? E eu pintei essa base de verde, pessoal, e é muito importante que você pinte a base da cor da grama, ou da terra, ou da areia que você for aplicar, para o efeito ficar melhor, para potencializar o efeito. Porque algum lugarzinho onde não colar, o fundo já vai estar verde e vai disfarçar, beleza? Eu estou usando aqui cola branca, eu vou espalhar com o pincel. Eu vou tentar fazer direto a parte de baixo inteira primeiro e depois eu faço a parte de cima. Vai ficar mais fácil pra mim.
E agora bora lá, pessoal. E a última vez que eu usei essa técnica aqui foi no vídeo do diorama do Halloween. Muita gente me perguntou se precisava fazer algum tratamento aqui por cima da serragem depois que colar, para ela não ficar soltando. E não, galera, ela não solta tanto grânulo assim, eu vou explicar por quê. A cola branca, ela é feita para colar papel, e o papel é feito de madeira, né? Feito a partir da madeira, e a gente tem aqui serragem, que é basicamente madeira. Então, a cola branca cola muito bem a serragem. Alguns grânulos vão soltar, obviamente, depois que a gente tirar aqui, e é por isso que a gente tem que fazer essa pintura, mas não vai ser nada demais. É que, pessoal, eu terminei de colocar aqui offline para economizar o meu tempo e o de vocês, e depois que você colou tudo, galera, é só tirar o excesso. E qualquer partezinha que não tenha colado direito, você pode pegar um pincel um pouco mais fino, com um pouquinho de cola branca, e ajeitar. Então é basicamente isso aqui, pessoal. Eu vou dar um close direitinho para vocês verem todos os detalhes. E se você quiser, você pode fazer um degradê com a grama, fazendo a grama um pouco mais clara aqui nas beiradas, e um pouco mais escura aqui na encosta da pedra, para ficar legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo das dicas. Qualquer dica que vocês tiverem para mim, é só deixar aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo.